Como é bom nós cantarmos louvores ao nosso Deus. Como é bom nós estarmos na casa de Deus para adorarmos o nosso Deus que fez tudo por nós. Ele criou esse mundo maravilhoso para que nós pudéssemos estar aqui, criou a nós mesmos e nos dá condições para vivermos neste mundo. Estamos aqui passageiramente. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos felizes por estarmos na casa do nosso Deus e cantar louvores ao nome do nosso Deus. E nós podemos sentir, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo você não consegue vê-lo, você não consegue pegar, mas você consegue sentir. O Espírito Santo foi algo como o Espírito Santo. Ele é Deus, nós apenas podemos senti-lo na nossa vida. Como o vento, nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai, mas nós podemos senti-lo tocando na nossa face. Que ao nós louvarmos ao nosso Deus, nós possamos sentir também que Deus está em nosso meio, que Deus está constantemente fazendo que nós possamos estar na comunhão de Deus e fazendo a sua vontade. Hoje nós vamos estar fazendo o nosso culto de domingo um pouquinho diferente. Nós teremos todas as nossas fases, mas hoje nós estaremos fechando o culto de domingo com chave de ouro. Deus, o Espírito Santo, estará presente hoje muito mais do que em todos os outros dias. Porque hoje nós teremos uma grande festa. Uma festa que nós estaremos participando aqui. Mas o céu estará muito mais feliz. Porque hoje nós teremos um batismo. Onde nós, seres humanos, temos a oportunidade de mostrar para todo mundo que a nossa decisão foi morrer para o mundo e renascer para o reino de Deus. Pelo simbolismo do batismo por imersão nas águas. Eu gostaria de convidar o nosso irmão para que venha aqui. Agora chegou o momento da oferta. Aqueles que prepararam sua oferta, que trouxeram sua oferta, vai tocar a música lá e é a oportunidade de cada um dos filhos de Deus trazer sua oferta, trazer sua gratidão. Esse é o momento. Jesus.
convidamos os irmãos que têm possibilidade de você pôr de joelho para orarmos. Pai Santo que habita nos altos céus e habita com o seu povo na face da terra. Muito obrigado por esse primeiro dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, pela alimentação, por essa igreja que temos oportunidade de visitarmos, estarmos aqui todos os cultos, todos os dias da nossa vida, que possamos ser maravilhados com a mensagem que o pastor vai apresentar, que ele não fale deles, mas que seja inspirado pelo poder do Espírito Santo. Também pedimos pelos doentes, pelos enfermos, agradecemos, Senhor, pelas aquelas pessoas que chegaram assim com as suas ofertas, aqueles que não puderam vir, Deus sabe, Deus o conhece o motivo de cada um deles. Esse é nosso pedido, esse é nosso agradecimento em nome por amor do teu Filho Jesus. Amém. Então, neste momento, nós estaremos louvando o nosso Deus com o hino A Tua Palavra. Vamos nos colocar de joelhos, então? Querido Deus, nós te agradecemos, porque nesta tarde e noite nos trouxe na tua santa casa de oração. Estamos felizes porque tem nos abençoado, que nos dá esperança a cada dia da salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos por todos esses que aqui chegaram, desde os mais jovens até o mais adulto. Que possamos nós juntos louvar o teu santo nome. E que possa ser aceito, em nome de Jesus, esse louvor que vamos fazer agora. Que o Senhor possa ficar com cada um de nós, através de toda a oração, de todo o cântico que será feito aqui. Também abençoe em especial o pastor Maurici, que seja uma bênção e que possamos nós ter a compreensão da tua palavra. Fica conosco agora e para sempre, para nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Queria chamar o pastor Maurici. Ele vem bem de longe. Ainda é a União da Vitória? União da Vitória, eu trabalhei lá. Faz tempo que você está lá, né? Seja bem-vindo aqui. Boa noite, povo de Deus. Não todos, mas eu sei que, quem sabe, uma metade, mais ou menos, aí deve lembrar do pastor Maurício ainda, né, Júnior? O pastor Maurício passou por aqui, encontrou e conheceu essa igreja no ano de 2006, né? Foi o acampamento onde nos conhecemos, quando acampou o distrito de Sítio Cercado, Jardim das Américas. Tinha mais um terceiro distrito agora que não estou lembrando aqui. Não sei se era Maria Antonieta. Maria Antonieta? Isso mesmo? Bom, eu sei que tinham 500 lá, né? Era um fervo aquele acampamento, né? E graças a Deus, estava falando para o Valmiro, falando para o Valmiro que daquele acampamento para cá nós tivemos o privilégio de poder fazer o casamento do Genilton e da Franciele, né? Do Douglas, da Caroline, da Carol, né? E também apresentar os 2 bebês do Valkner, né? Tivemos já 2 Calebs lá no nosso distrito e uma parte da igreja da época que eu conhecia acabou estando conosco lá em União da Vitória. Nós somos pastores lá no distrito de São Cristóvão já há 4 anos e tem sido uma grande bênção lá. É bom poder voltar aqui, né? É bom saber que vocês também estão divulgando as mensagens pregadas aqui via internet, né? Então, nosso querido ouvinte, que você possa ser enriquecido também pelo poder da palavra de Deus, que não venha de homens para você, mas que você entenda que Deus tem um recado para você, para a sua salvação, para a sua vida, uma bênção para a sua família. E para nós todos aqui também, né? É muito bom poder estar aqui. Eu queria falar sobre um assunto com vocês um pouco já conhecido, mas dentro de um contexto em que a gente tem um batismo, parece que toda mensagem ela tem algo especial ali, específico, né? Porque a gente vê que a mensagem ela está, podemos dizer, encarnada, né? Ela está personificada em uma pessoa. O pequeno Léo, que já esteve aqui várias vezes com vocês na igreja, já frequentou um tempo aqui, mora conosco agora lá em União da Vitória, né? Cadê o Léo? Deixa eu ver ali. Está lá fora, né? O Léo foi dar um passeio ali, né? Queridos, o Leonardo, ele tem alguns sonhos dele no coração. E quando eu preenchi a ficha batismal dele, conversei com ele, ele frequenta o Clube dos Bravadores lá, e a gente conhecendo ele também da Escola Adventista, minha esposa foi professora dele até
uns 3 meses atrás. Agora ela assumiu novamente a coordenação da escola e ela estava dando estudos bíblicos para ele na sala de aula. Então ela estava preparando ele já, porque ele já tinha o sonho de batismo já no começo do ano. Mas para ser batizado, minha esposa disse, não, eu quero, né, que a sala inteira esteja sendo preparada e que ele, então, que quer ser batizado até o final do ano, que ele também esteja preparado. E tudo isso foi criando no coração dele alguns sonhos, alguns desejos, né? E é bom saber que a palavra de Deus entrou no coração dele, fez morada no coração dele, foi transformando gostos, desejos e pôs no coração dele sonhos. E é isso que eu queria destacar um pouquinho para você aqui, né? Vem cá um pouquinho, Léo. Se alguém tiver dúvida de quem é o Léo, não vai ter mais, né? O pequeno Leonardo é esse aqui, tá? Quantos conheciam o Leonardo? Quantos conheciam? Quantos não conheciam o Leonardo? Ó, também tem um tanto que eu nem conhecia. O Leonardo mora lá em União da Vitória, né? Ele não é casado, mas está muito cedo para vocês olharem para ele assim, tá? Então, vão com calma aí. A mãe está toda feliz aqui, a Lívia, né? O pai, o Anderson, também veio lá de União da Vitória para poder estar aqui, né? Com a família, com o pequeno, Guilherme. Agora, decorar o nome dos outros 3 eu não decorei ainda. É Lucas, né? Isabelle, Jennifer, Isabela, Jennifer. Os irmãos também que estão felizes, né? O Guilherme não está muito aí pelo que está acontecendo hoje, né? Mas no futuro ele vai saber que ele estava aqui e vai ficar feliz, né? Vai ficar feliz. Você sabe que no dia do batismo de uma pessoa, nós, por hábito como igreja, sempre convidamos a pessoa para vir à frente, fazemos algumas perguntas para ela, né? Perguntas que ele já respondeu e que as pessoas respondem antes de chegar na hora do batismo. Mas para ter um testemunho público, nós chamamos a pessoa à frente para que ela responda perante toda a igreja. E também aqui o nosso querido internauta, né? O Leonardo respondeu para mim. Vamos ver se ele vai responder a mesma coisa, né? Eu não sei se ele vai ficar nervoso aqui e vai mudar a resposta, né? Vamos ver, né? Mas ele disse que ele acredita que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E é ela que vai guiar a vida dele. É verdade, Léo? É. É isso mesmo? Uhum. Viu? Não menti, né? Ele falou que é isso mesmo. Né? A mãe estava lá junto, ela sabe disso. O Lucas também estava ouvindo na hora, né? Eu estou com testemunha aqui, né? Ele também disse, queridos, que ele acredita na existência de apenas um Deus, porém esse Deus se apresenta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É verdade, Léo? É. Amém? Amém? E você também acredita? É bom você ir ouvindo e pensando aonde você está colocando a sua confiança. No que você tem confiado na sua vida. Você que está nos ouvindo, né, pela internet, em que você tem posto a sua confiança? Uma coisa é a gente falar da boca para fora. Mas o comportamento nosso diário mostra se realmente é nisso que nós cremos. Se realmente é isso que nós queremos para a nossa vida. O Léo também disse que ele quer ter para a vida dele Jesus como Salvador, mas como Senhor. Como Salvador e como Senhor. E esse aqui, Léo, quem que é? É o Luiz? Oi, Luiz. Dá oi para todo mundo lá, vai. Oi? Ele não quer dar oi para vocês. Ele é corajoso para vir, mas ainda não quer dar oi, tá? Logo, logo ele pega o microfone e já faz a festa, né? Eu falei para o Léo que aceitar Jesus como Salvador, a maioria das pessoas quer aceitar Jesus como Salvador. Principalmente quando a corda está no pescoço por qualquer motivo, né? Pode ser um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento, né? A gente vai lá e diz, não, eu quero, a única solução para a minha vida é Jesus. Mas a gente não pode aceitar Jesus só como Salvador. Ele só pode ser aceito por inteiro. Então ele tem que ser Salvador e Senhor da nossa vida. Salvador, então, é quando a gente entende, eu não posso me salvar. Eu preciso que Jesus me salve. E o Léo disse, não, eu quero e entendo que preciso de um Salvador e eu aceito Jesus como Salvador. Mas eu também aceito Jesus como Senhor da minha vida. E se Ele é o Senhor, quem é que dita a regra? Quem que diz, vai para a direita, vai para a esquerda, para, anda, dorme? Quem que fala isso? Come isso, não come aquilo, bebe isso, não bebe aquilo, veste isso, não veste aquilo, anda com essa pessoa, não anda com essa, cuida com isso, cuida com aquilo. Quem é que fala? É o Senhor.
E o Léo disse, eu quero Jesus como Salvador, mas eu também quero Jesus como Senhor. É verdade, Léo? Sim. Amém? E será que eles também querem, Léo? Jesus como Salvador e como Senhor? Hã? Pergunta para eles. Pergunta, vocês aceitam Jesus como Salvador e Senhor? Vocês aceitam Jesus como Salvador? E como Senhor? E como Senhor? Amém? Deus seja louvado por isso, né? É lógico que aqui é mais descontraído explicar um pouco disso, né? Veja, você sabe que ao dizer sim, esteja preparado, porque a aprovação, ela virá. Vai vir um momento em que o Léo vai estar diante daquilo que ele gosta muito, mas não pode. Ele gosta muito, mas não pode. Não deve, não é bom para ele. E ele vai ter que fazer uma escolha. Essa escolha não é feita só no dia do batismo, onde a gente está com amigos, parentes, e é uma festa espiritual na igreja. Essa escolha é feita diariamente. E aliás, às vezes, muitas vezes durante um único dia, eu sou deparado diante de um obstáculo, diante de uma encruzilhada, e eu tenho que escolher para que lado que eu vou. Se eu realmente continuo naquele caminho, ou se eu ouço a voz do Espírito Santo e mudo de atitude. O Léo vai ter muitas vezes vontade de levantar a voz para o pai. Levantar a voz para a Fernanda, que não é a madrasta, né? É a boadrasta, né? Ela não é madrasta, é a boadrasta, né? Ele vai ter muitas vezes vontade de levantar a voz para a Lívia, a mãe, para um líder na escola ou no Desbravadores. Se puxar o pai, vai ter muita vontade mesmo, né? Bem apimentado assim, né? Bem apimentado. Mas o que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma escolha. Quando ele diz assim, eu aceito Jesus como Salvador e como Senhor, ele também tem que lembrar que ao longo da vida dele, muitas vezes ele vai ter que renovar essa decisão. É isso mesmo que você quer, Léo? Sim. Amém? Deus seja louvado por isso. Ele já está ficando nervoso aqui, eu vou ser um pouco mais rápido, senão ele vai brigar comigo depois, tá? Queridos, Léo, diga para ele se você quer guardar o teu corpo como templo do Espírito Santo, não comendo e não bebendo e não fazendo aquilo que faz mal para o teu corpo. É isso mesmo? Sim. Amém? Diga para eles, Léo, se nessa decisão de cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, você também não quer desfrutar de ir em lugares que não servem para você, por talvez terem alguns hábitos lá que não são bons, são nocivos, fazem mal, né? Como bailes, festas. Festas a gente gosta, né? Eu estou dizendo festas que não fazem bem para a gente, né? Onde envolve bebida, quem sabe até drogas em algumas delas, né? Promiscuidade, sexualidade e uma montoeira de outras coisas, né? É verdade que você não quer isso para você, Léo? Sim. Amém? Queridos, a gente poderia continuar fazendo muitas perguntas aqui para ele, né? A gente faz algumas poucas para demonstrar se a pessoa entendeu o que é. Eu quero fazer uma última. É desejo seu, Léo, está sendo gravado, hein? Depois eu vou apresentar na igreja lá em União da Vitória, tá? Para eles saberem lá na tua igreja lá, tá bom? É verdade que você quer ser batizado por imersão e ser aceito no dia de hoje como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja remanescente da profecia bíblica? É isso mesmo? Sim. Amém? Foi o sim mais forte, você viu, né? Então ele está convicto. Deus seja louvado por isso, né? Eu queria pedir, queridos, que você guardasse esse nome no seu coração. A gente fica muito feliz no dia do batismo, a gente assiste a cerimônia, mas muitas vezes a gente não percebe que o nosso comportamento está levando esse bebê na fé ou para um lado ou para o outro. Quando ele for na sua casa, ele vai ver se você também está comendo e bebendo o que deve e rejeitando aquilo que não deve. Ele também vai estar olhando se você fala palavrão ou não. E ele vai dizer, mas peraí, aquelas pessoas, ela frequenta a igreja comigo e por que ela está falando esses palavrões? Por que ela está indo onde não deve? Eu estou mencionando isso para você lembrar que o voto batismal feito há algum tempo atrás deve ser renovado a cada dia na sua vida também, queridos. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração, não só pelo Léo, mas por todos nós, que Deus nos ajude
que Ele renove essa decisão no nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos pedir essa bênção a Deus, antes de abrir a sua palavra? Senhor Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, com muita alegria, com vida e saúde e com liberdade, nós viemos à Tua presença para louvar o Teu nome, para exaltar o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o mantenedor da vida e o doador de vida e liberdade para todos aqueles que nele creem. Obrigado, Pai, porque o Leonardo está aqui diante da Tua presença para dizer que ele é totalmente e inteiramente Teu. Que nós tenhamos a coragem, ó Pai, nesta noite, de talvez lembrarmos de algumas coisas que estão nos levando para longe de Ti e pedir a Tua ajuda agora para renovarmos a nossa decisão ao Teu lado. Que o Senhor venha consagrar a cada um que está aqui pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos abençoe, ó Pai, mais uma vez te pedimos, ao estudar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, Léo. O Léo falou que ele tinha um texto preferido da Bíblia. Por isso que eu preferi fazer essas perguntas para ele antes, porque daí você vai entender por que ele escolheu esse texto. Pode colocar lá para a gente aquele texto? Olha lá o texto. Conhece esse texto? Dá para falar até com os olhos fechados. Se eu disser só Salmo 119, 105, você já vai dizer ele de cor, né? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, pastor da igreja, vim na igreja falar da importância da Bíblia. Parece que, será que precisa? Se a gente está aqui é porque nós cremos na Bíblia. A gente veio aqui para estudar a Bíblia. Falar sobre a importância da Bíblia para quem já diz que é importante. Parece que não precisa, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em uma pesquisa, isso há muito tempo atrás, eu nem lembro dos dados corretos de o ano, sim, mas se você digitar lá na internet, rapidinho você vai encontrar. Uma pesquisa feita com pastores evangélicos, né? Eu falei em evangélicos para enfatizar que não são adventistas. Essa pesquisa foi feita no mundo evangélico, no geral, e eles perguntaram, entre tantas outras coisas, eles fizeram uma pergunta que dizia: quanto tempo você reserva para estudar a Bíblia por dia? Quanto tempo vocês acham? 15 minutos? A senhora já achou a pesquisa, né? Foi de primeira. 15 minutos. Você diria isso? Que uma média entre os pastores, em tempo para estudar a Bíblia, eles reservam 15 minutos por dia? Nos pastores que foram pesquisados? Imagina se fosse perguntar aqui dentro hoje à noite. Todo mundo crê na Bíblia. Mas quem hoje à noite se levantaria para dizer, pelo menos 1 hora por dia eu fico com a Bíblia aberta, eu estudo, eu medito? Você tem... Amém. Amém. Deus seja louvado, né? Acho que nós poderíamos dizer, lógico que eu não vou fazer essa pergunta para ninguém se expor, né? Não é esse o objetivo, é pelo contrário, é levar você à reflexão. Mas a Bíblia, por mais vendida que seja, por ser o livro mais vendido, mais traduzido, não necessariamente seja o livro mais lido. Lá fora, ou mesmo aqui dentro. E eu decidi falar sobre o texto que o Léo escolheu, porque eu gostei que um menino desse tamanho tem o texto preferido dele. O texto preferido dele é: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. E uma das perguntas da ficha batismal fala exatamente se a pessoa que vai se batizar, está reservando um período por dia para poder orar, ler a Bíblia, a lição da escola sabatina e livros do Espírito de Profecia. Aí sabe o que ele disse para mim? Pastor, eu li um livro do Espírito de Profecia. Deixa eu ver se eu lembro agora o nome aqui, né? Léo, me ajuda lá, Léo. Qual foi o livro do Espírito de Profecia, Léo, que você falou? Você lembra? Aquele livro que você disse para mim? Como? Fala mais alto, Lívia. Fala você mesmo, Lívia, não tem problema. Foi por você. Lembra um livrinho pequenininho? Ele foi lá e ele falou que faz pouco tempo que ele acabou de ler o livro
foi por você. Um livro do Espírito de Profecia. Para você que está nos ouvindo na internet, quando a gente fala livro do Espírito de Profecia, são livros escritos pela educadora norte-americana Ellen White. E ele leu esse livro. Queridos, vai no Desbravadores, estuda a Bíblia na escola adventista, tem a família dentro da igreja e escolhe esse texto para dizer que é o texto preferido dele, da palavra de Deus. Só que você não sabe, talvez, que ele também tem um sonho no coração. E ele sonha um dia em ser um pastor, Júnior. Ele também um dia quer fazer o vestibular para o NASP. Ou para o IAP, ou para o FAAMA, ou para o IAN, né? Mas ele quer fazer teologia. Sabe se esse desejo vai durar no coração dele? Sabe quem vai ajudar esse desejo continuar no coração dele? Sabe quem? Lógico, em primeiro lugar, Deus, que foi quem colocou no coração dele. Mas vai começar e vai ajudá-lo a ter esse sonho no coração o pai, a mãe, a família e a igreja. Agora, como que nós vamos acalentar isso no coração de uma criança se nós não tivermos o prazer de estudar a palavra de Deus? Quem sabe, se não for projetado o texto, nem tenhamos a Bíblia em mão para poder acompanhar o texto. Já pegou um pouco agora, né? Aí já muda um pouco de conversa, né? Às vezes eu vou para um trabalho e eu até teria a possibilidade de levar a Bíblia junto para que no horário do almoço, em algum momento ali, eu lesse alguns textos da Bíblia Sagrada. Mas será que eu levo? Será que esse é o livro que fica na cabeceira da nossa cama e eu quero ler antes de dormir? É uma pergunta que eu não faço para você. Eu faço para todos nós que estamos aqui ou quem está nos ouvindo. Todos nós. A gente pode falar uma coisa, mas é a prática que diz se aquilo que nós falamos é verdade. E se você pega um casal, um homem e uma mulher ali, os dois juntos, dizendo que estão apaixonados, um ama o outro mais do que tudo na vida, você entenderia que um homem ama uma mulher se ele dissesse: querida, eu amo você 99%. Não, 99,9%, mas 0,01% eu dou uma olhadinha para a vizinha. Você gostaria de ter um marido assim? Gostaria? Quem é a mulher que gostaria de ter um marido assim? Se não ama 100%, a gente não quer. O que tem isso a ver com a Bíblia? É a Bíblia e o tempo que você reserva para ela em oração e estudo que diz se você verdadeiramente ama a Jesus Cristo, teu Salvador. E eu fui pesquisar um pouquinho ali sobre esse texto, né? No Espírito de Profecia, o Salmo 119, 105, e ele tem algumas palavras ali maravilhosas. Olha só o que ele diz ali. Deixa eu pegar aqui para você. Me permita ler apenas alguns textos. Olha só. Para muitos, ela diz, a Bíblia é uma lâmpada sem óleo. É uma lâmpada sem óleo. Por que a Bíblia é uma lâmpada sem óleo? Tem como a palavra de Deus ser sem óleo? Óleo é o Espírito Santo. Lembram? Na Bíblia, o Espírito Santo é simbolizado pelo óleo. Certo? A Bíblia é a lâmpada. Ela precisa do Espírito Santo. Como que a Bíblia, a palavra de Deus, pode ser sem óleo? Ela diz aqui. Porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. Usam a Bíblia, mas estão pesquisando essas teorias que existem por aí e deixando a Bíblia de lado. Então a Bíblia passa a ser um livro não lido, não estudado, e passa a ser uma lâmpada sem óleo. Para a gente, hoje, em 2013, tem que haver um pouco de esforço para pensar em lâmpada com óleo, porque nós não usamos mais. Mas antigamente, as lâmpadas que tem aqui agora não seriam desse jeito. Seriam várias lâmpadas aqui mais próximo ao chão, para a gente poder colocar de quando em quando um pouco de óleo dentro, para que não acabasse o óleo e ela desse a iluminação necessária. Como é que a lâmpada iria iluminar se ela não tiver óleo? Como é, Léo? Principalmente para você, querido, que você vai entender a Bíblia se você não buscar todos os dias o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para compreender o assim diz o Senhor. Nós, como igreja, precisamos
do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, que é chamada de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tem como uma lâmpada que tem apenas ali o vidro, o cordão, né? E você pode até ter o fósforo. Você pode acender, mas ela não permanecerá acesa. Por quê? Porque falta o óleo. E é por isso que às vezes vem semana de oração, passa semana de oração, fim de semana com Deus, e vem essas coisas todas, né? E aí tem um batismo, aí tem um coral que vem na igreja, e tem aquele evento, mas passa o evento, ou como alguns dizem, passa o evento, né? E a pessoa fica seca. Ela fica sem nada. Por quê? Porque faltou o óleo. Faltou o Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela precisa estar junto sempre com o Espírito Santo. É Ele que ilumina a nossa compreensão. Aqui ainda diz assim, ó, a palavra de Deus é verdade, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela pode guiar em cada passo em direção à cidade de Deus. Por tal razão, Satanás tem feito desesperados. Olha só. Satanás tem feito desesperados esforços para obscurecer a luz, a fim de que os homens não encontrem nem observem o caminho estabelecido para que nele andem os resgatados do Senhor. O que ele tem feito para comigo e com você? Ele tem feito desesperados esforços para que eu e você não compreendamos o caminho para os resgatados do Senhor. Desesperados. Ele tenta ocultar o brilho da palavra. Tenta fazer você pegar um texto isolado e não estudar um tema completo na Bíblia. Tenta você para não buscar conselhos de quem entende um pouco mais, mas também não ir atrás só do conselho dos outros, né? Você tem que comparar a Bíblia e ela é a regra de fé. Tudo para fazer você desviar do caminho. Nós não vamos aqui esgotar o assunto, né? Mas eu queria ler mais uma frase só, tá bom? Olha só o que diz essa aqui, ó. Desculpe. Será que eu troquei aqui? Peraí, só um pouquinho. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000. E as Escrituras, que antes eram obscuras e contraditórias, tornaram-se agora a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando que para essa pessoa a Bíblia se tornou lâmpada? Quando? Vou repetir, olha só, olha quando. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000. E as Escrituras, que antes eram obscuras, tornaram-se lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tem como eu colocar a Bíblia em primeiro lugar na minha vida se eu não aceitar Jesus como Salvador? Se Ele não for para mim o primeiro entre 10.000, como que a Bíblia vai ter alguma importância para mim? Como que ela irá mostrar o verdadeiro caminho para mim? Se eu não tenho um líder que vai na minha frente, que é Jesus Cristo. Por isso eu falei para o Léo na ficha batismal e repeti aqui na frente para vocês, não dá para aceitar Jesus apenas como Salvador, mas eu tenho que aceitar como Salvador e como Senhor da minha vida. Ele tem que ser o meu general, Ele tem que ser o meu guia, Ele tem que ir à minha frente, Ele é o meu condutor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu orientador. Ele tem que ser o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus conosco, o Emanuel, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele tem que ser o centro da minha vida. Aí a Bíblia fará diferença para mim. Sabe por quê? Porque quando Ele for importante para mim, Léo, escuta bem, Léo, fica de olhos ligados, Léo. É quando Jesus for importante para mim, que eu vou olhar para a Bíblia como uma carta de amor. Quando eu entendo a Jesus como principal na minha vida, eu abro a Bíblia, deixa eu ver o que essa pessoa que eu tanto amo tem para mim hoje. Entende a diferença? Qual é o conselho que ele tem para mim?
Qual é a orientação que tem para mim? Eu tenho uma dúvida, um problema. O que eu vou fazer? Eu vou dizer, Senhor, eu vou lá pegar minha Bíblia. O Senhor me ajuda a encontrar nela uma resposta? Por favor, Senhor, eu estou aqui na tua presença, que o teu Espírito me conduza. Me mostra aqui um conselho. Se fosse falar sobre a importância da Bíblia, nós poderíamos entrar aqui em vários temas. Nós poderíamos entrar na discussão de que muitas pessoas têm aceitado apenas o Antigo Testamento. Mas é apenas o Antigo Testamento que é inspirado por Deus? Alguns aceitam só o Novo Testamento, e é só o Novo Testamento que é inspirado por Deus? Alguns querem só o Novo Testamento porque dizem que o Antigo Testamento é algo antigo. Eu não sei por que colocaram antigo, né? Nesse sentido, porque o antigo é apenas para poder mencionar que ele veio primeiro. Ele veio primeiro. Mas quando você lê o Antigo Testamento, ele apresenta Jesus vindo no futuro. E quando você lê o Novo Testamento, você percebe que Jesus veio e cumpriu cada uma das promessas. E é por isso que a Bíblia tem que ser, Léo, para você e para todos nós, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Só que ele não será nunca, enquanto eu não colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. A Bíblia nunca será lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, enquanto Jesus não for o primeiro, não for o único, não for o centro, não for o principal, não for o mais importante. Não existe segundo lugar para Jesus. Ou ele é o primeiro, ou ele não tem lugar nenhum na nossa vida. Você entenderia se você se colocasse no outro lado da moeda, né? Se você colocasse, quem sabe, você no lugar de Jesus e perguntasse para você daí, será que eu gostaria de ser o segundo? Será que eu gostaria de ser o terceiro ou o quarto? Quer ver um exemplo disso? Deus em primeiro lugar. Quanto tempo eu gasto para Deus, quanto tempo eu gasto para a família e quanto tempo que eu gasto para o trabalho? Responder essa pergunta mostra para a gente quem vem em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar? Agora, se eu coloco, Léo, terminando essa parte, se eu coloco Jesus como primeiro na minha vida, e se eu busco o Espírito Santo, que é o óleo, eu vou compreender a palavra. E aí eu poderei me comparar com o povo do Antigo Testamento, quando tinha uma nuvem durante o dia, cobrindo o povo do sol escaldante. E tinha uma coluna de fogo, protegendo os israelitas no deserto, naqueles 40 anos que eles caminhavam, dos animais que existiam no deserto, para que eles não fossem picados por cobras, escorpiões e outros animais. Imagine você! Você para e olha para a nuvem. A nuvem parou, você fica parado. A nuvem andou, você anda. A nuvem parou, você para. A nuvem anda, você anda. De noite ou de dia, coluna de fogo ou nuvem, você vai conforme ela se mexe. A Bíblia deve ser assim para a gente hoje. Mas ela só pode ser isso se Jesus for o... Se Jesus for o... Deixa o pessoal da internet ouvir. Se Jesus for o... Amém. Agora eu acho que eles ouviram. Se Jesus for o primeiro, a Bíblia vai ser a carta de amor. Se o Espírito Santo habitar no meu coração, o óleo vai me fazer compreender a Bíblia Sagrada. Você poderia dizer nessa noite, Senhor, me ajuda a colocar a Jesus em primeiro lugar? Quantos gostariam de pedir a ajuda do Senhor nessa noite? Me ajuda a colocar Jesus em primeiro lugar? Amém? Quantos de nós gostaríamos de dizer, por favor, Espírito Santo, seja o Senhor o nosso orientador ao estudarmos a Bíblia Sagrada? Quantos gostariam de dizer? Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu e o Léo agora vamos trocar de roupa para o batismo. Enquanto isso, você vai ter aqui um louvor. E enquanto você louva, não perca a mensagem dessa noite. Porque quando eu estiver lá dentro, eu vou perguntar para você se você gostaria de seguir os passos que o Leonardo está dando. Às vezes a gente olha para uma criança e diz que ela precisa crescer para tomar algumas decisões na vida, né? É incrível que as crianças tomam decisão antes de alguns adultos que se dizem inteligentes, que se dizem sábios. Por isso que Jesus disse, né? Quem não se tornar como uma criança, não poderá o quê? Entrar no reino dos céus. Na hora do batismo, a minha pergunta para você vai ser, caso você ainda não tenha sido batizado, tome a decisão hoje
de estudar a Bíblia, colocando Jesus em primeiro lugar e o Espírito Santo ajudando você a preparar-se para no futuro ser batizado, para estar pronto para a manhã celeste. Amém? Queridos, você já imaginou o que seria esse mundo se Jesus não tivesse, através do seu Santo Espírito, iluminado cerca de 40 homens e mulheres durante 1.600 anos para escreverem a Bíblia Sagrada? Você já imaginou o que seria? Queridos, se não há profecia, a Bíblia diz que se não há profecia, o povo se corrompe. E a Bíblia é profecia de Gênesis a Apocalipse. Se não fosse a Bíblia, o Léo não estaria aqui. Porque outros não teriam conhecido o plano de Deus e poderiam ter passado por Léo. Ele não teria estudado na escola adventista e não teria aprendido na escola adventista os textos das Sagradas Escrituras. Talvez ele não tivesse aprendido porque você também não tivesse aprendido. Quem é que estaria aqui na igreja hoje se não houvesse a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? Entende por que você deve ler? Entende por que você deve estudar? E também entende por que você deve falar da Bíblia Sagrada? Porque muitas almas, muitas pessoas nesse mundo estão aguardando a salvação através de você. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, dentro desse contexto. Se as pessoas não tivessem vivido o que está escrito na Bíblia, alguém iria querer ser um cristão? Alguém iria querer ser um cristão? Se não tivesse uma pessoa que ouvisse a voz de Deus e colocasse em prática os princípios eternos ali descritos, alguém iria dizer, não, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa mulher? Ou você acha que o Léo tomou essa decisão sem ter olhado para ninguém? Léo, eu nem fiz essa pergunta para ele, mas crendo na mensagem bíblica eu posso fazer aqui agora sem medo de errar, né? Léo, alguém é uma inspiração para você? No sentido espiritual? Quem é assim a pessoa que te motiva a ser um cristão, a ser um adventista, a ser o que você quer ser? Minha mãe e meu pai. Minha mãe e o meu pai. Ainda bem que deu certo, viu? Eu não tinha nem perguntado para ele antes, né? Se saíram bem, viu? Se saíram bem. Queridos, nós não estaríamos aqui se outras pessoas não tivessem vivido o evangelho descrito na Bíblia Sagrada. Já imaginou quantas pessoas essa semana poderão tomar a decisão por Cristo, se tão somente você nessa noite disser, eu quero sair da igreja nessa noite e quero colocar em prática o que a Bíblia ensina? Já imaginaram? Quantos gostariam de dizer, Senhor, me ajuda nessa semana a viver o que a Bíblia diz, porque outras pessoas poderão querer ser salvas por Cristo através do meu testemunho. Amém, Léo? E o teu exemplo também vai tocar o coração de outras crianças aqui, ó, que vão querer se preparar. Quem sabe o Lucas, né? Lógico, ainda é cedo, mas vai colocar no coração dos irmãos o desejo de ser como você. E é por isso, Léo, que eu queria que você olhasse bem nos meus olhos aqui. Eu queria dizer que é um prazer poder estar aqui dentro do tanque batismal com você. É um prazer poder ser o pastor que vai batizar você. E vai ser um prazer maior ainda, Léo, poder entrar nas mansões celestes ao seu lado. É uma pena que a minha esposa não pode estar aqui. Você sabe que ela queria estar, né? Mas em nome de Jesus, ela também está orando pelo teu batismo. Que você tenha a graça de levar os seus irmãos, o seu padrasto, a sua madrasta, o seu pai, a sua mãe, seus avós, seus amigos, que você possa levar muitas pessoas para o céu. Eu queria chamar a família para vir aqui à frente, para vocês poderem ver o batismo, né? Por favor, venham aqui. Não percam esse momento, tá bom? Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, por esse dia tão especial.
Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, ao ter morrido na cruz do Calvário, não foi em vão pela vida do Leonardo. Hoje, o Pai, ele vem diante dos seus pais, seus irmãos, seus familiares, diante da igreja, diante das pessoas que estão assistindo pela internet, mas ele vem principalmente diante dos santos anjos, do teu santo e maravilhoso Espírito e do Senhor, Pai, para dizer: toma meu coração inteiramente, aos teus pés deponho todos os meus projetos. Por favor, ó Pai, aceita a entrega do Leonardo. Ele pede perdão pelos seus pecados, e como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus seja louvado, né? Deus seja louvado. Pose para foto, pose para foto. Vai lá, sorria, sorriso Colgate. Aí, está registrado. Amém? Você vai poder ouvir uma música agora que o pai vai tentar cantar, tá bom? Que o pai vai tentar cantar. E eu e o Leonardo vamos ficar aqui dentro, porque ele preparou essa música para o Leonardo, né? Em honra a Deus, mas homenageando o filho. E eu queria fazer a pergunta que eu fiz lá, lembra? Quem, nesta noite, que ainda não foi batizado por imersão, como o Leonardo foi aqui, gostaria de, até o final da música, vir à frente e dizer: pastor, eu sou essa pessoa, eu quero me preparar para ser batizado, eu quero morar no céu junto com o Leonardo. Eu e o Leonardo vamos estar aqui orando para que você aceite o desafio e que você venha até aqui. Amém? Se porventura você tiver um amigo aqui que esteja precisando da sua ajuda para trazê-lo até a frente, se coloque à disposição. Leve o seu amigo aos pés de Cristo esta noite. Amém? Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinha caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga a tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Faça essa festa no céu. Aceite o chamado de Cristo e venha à frente. Renove seus votos. Se entregue a Ele. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas aclamaram o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, os teus problemas sim eu resolvi, não há motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé
te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou, céu inteiro celebrou, quando meu filho então voltou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Erga sua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Amém. Amém. Deus seja louvado, né? Talvez você tenha seus motivos para não ter vindo à frente, mas mesmo assim eu gostaria de orar por você, por cada um daqueles que aqui estão. Aqueles que precisam ser batizados, eu vou orar para que você tome a tua decisão antes da volta de Jesus. E aqueles que já foram batizados, que você renove dia a dia a sua decisão ao lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos em tua santa e maravilhosa presença. Pedimos, ó Pai, perdão, porque todos os que aqui estamos somos pecadores, ó Pai. Todos precisamos, ó Pai, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Nós precisamos que a tua mão nos alcance, não importa o tamanho do poço que possamos estar, Pai. Que o Senhor nos traga de volta, Senhor, e que essa música possa ser cantada no céu, por nós estarmos nos entregando ao Senhor nesse instante. Vai, filho meu, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Obrigado por nos salvar e nos curar nesta noite, Pai. Por favor, escreva o nosso nome no livro da vida, com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que o Senhor abençoe a cada precioso e preciosa filha do Senhor nesta noite. Por Jesus. Amém. Números capítulo 6, do verso 22 a 27, tem aquela bênção que a gente gosta muito de ouvir, né? E eu gostaria de dizer que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma boa semana.